Esta semana, as notícias deram conta que um membro recente do governo propôs ocupar a Ponte 25 de Abril para fazer uma manifestação sobre o tema da habitação. Terá sido verdade? Como é que podemos saber? E será que um membro do governo pode sugerir uma manifestação? Ou, caso tenha sido apenas uma brincadeira, pode um membro do governo brincar? A Inês Franco Alexandre é uma ativista e esta semana fez uma sugestão na brincadeira de ocupar a Ponte 25 de Abril antes de uma entrevista à Diana Duarte, portanto, num momento de descontração, de preparação para a própria entrevista. Já durante a entrevista, quando foi confrontada novamente sobre a possibilidade desse protesto, ela brincou um pouco e disse, pois mais seriamente, não, de todo não. No entanto, quase todos os jornais, incluindo a própria RTP, que é do grupo da Antena 3, onde foi feita a entrevista, confirmam que ela fez mesmo essa sugestão. E o próprio polígrafo atestou a veracidade das notícias. Nem sequer colocou aquelas avaliações parciais que o polígrafo faz, tipo é verdade, mas, ou é pimenta na língua. Então, em relação a essa confusão que houve na parte da interpretação das notícias dos jornais, e podemos chamar de interpretação se foi inocente, digamos, ou interpelação, essa palavra existe, não é? Tu impores uma interpretação ou impores uma ideia que não estava implícita lá. Portanto, ou inocentemente interpretaram que ela estava seriamente a propor uma manifestação e reportaram isso, porque inocentemente interpretaram assim, ou criaram ali uma ideia equivocada e não inocentemente distorceram os factos para criar uma história, algo de interesse público, algo que iria gerar polémica. E de forma não inocente. Não era uma interpretação daquilo que foi dito, era uma distorção. Ou seja, quando se distorce os factos, não é notícia que se está a fazer, não se está a reportar notícia, está a se inventar notícia. Então, temos que, eu diria que é importante vermos essa função dos média de reportar ou de criar, inventar notícia e os efeitos das duas coisas. Sim, para mim existe uma clara intenção de vender, de escandalizar. O que procuraram num programa inteiro de 40 minutos foi apenas essa parte, uma parte que nitidamente foi dita em contexto de brincadeira e que depois teve uma resposta mesmo séria a dizer que não era de todo esse protesto aquele que se devia fazer. A fazer-se um protesto é preciso fazê-lo de forma ponderada e preparada, informada, com medidas, apresentando medidas estudadas, informadas, que ajudem a resolver o problema. Portanto, não é o protesto só por si. O fazer barulho é importante, mas de uma forma informada. E nada disso foi destacado nas notícias. O que foi destacado nas notícias, para além disso, é que ela, enquanto recém-assessora da ministra, disse também na entrevista que nunca pensou ir para a política. Portanto, houve uma... O que vende aqui, o que os jornais tentaram criar de alguma forma polémica, é mostrar uma pessoa infantil e uma pessoa, de certa forma, hipócrita, porque disse que nunca queria ir para a política, mas depois aceitou este convite. Mas em nenhum momento as notícias, por exemplo, disseram o porquê que ela aceitou esse convite. Sendo uma ativista social que já tinha trabalho eh, para tentar mudar algumas mentalidades ou mudar algo que pudesse beneficiar a sociedade,
ela disse na entrevista que percebeu que também trabalhando de dentro para fora, ou seja, trabalhando de dentro do governo, se calhar podia fazer mais do que o que tinha feito até agora. Em nenhum momento isso foi evidenciado. O que foi evidenciado foi a suposta contradição dela para tentar mostrar que é uma pessoa que, sei lá, uma pessoa que não é de confiança, uma pessoa que diz uma coisa hoje e que amanhã diz outra. O que me espantou muito foi que dentro do próprio grupo da RTP, a RTP noticiou esta proposta, esta alegada proposta de manifestação na Ponte, sem nunca ter referido o resto da entrevista que foi conduzida na Antena 3, que é uma rádio que pertence ao grupo da própria RTP. Dá a ideia que, tal como acontece nas restantes notícias, e é uma queixa dos próprios jornalistas, que alguém lança a primeira notícia, muitas vezes as agências noticiosas lançam a primeira notícia, e todos os média, todos os jornais vão atrás dessa notícia sem terem tempo para fazerem qualquer espécie de verificação. O que se torna mais ridículo quando é a própria RTP que conduziu a entrevista e depois não ter tempo para fazer a verificação. E isto leva-nos depois a vários aspectos de crítica em relação aos jornalistas, que infelizmente têm grandes desafios face ao desinvestimento que tem havido nos média, face à pressão de se criarem várias notícias por dia, a pressão do mundo online, a pressão, o facto de serem jovens a trabalhar com precariedade, a recibos verdes, a receber vencimentos mínimos, e isso tem levado a que não só a qualidade das notícias diminua, como depois se faça de notícia de algo que não é verdade. Ou pelo menos, se quisermos considerar que é verdade que ela disse, temos que ver que disse num contexto antes da entrevista, em contexto de brincadeira, de preparação para a entrevista, portanto é uma não notícia, como tu disseste. E isto leva-nos à outra questão, que é como é que nós podemos, se nós não podemos confiar nos média, dada a crise que eles passam, como é que nós podemos chegar à verdade? E se as pessoas já estão alertadas várias vezes que as notícias manipulam através de títulos enganadores, através de uma necessidade de escandalizar, de criar polémica e de vender, porque é que as pessoas não estão já elas próprias a investigar? Eu acho que um dos primeiros passos é olhar para a tendência, que isso é só um exemplo dessa tendência, de a notícia que chega a nós não vem, ou não vem com integridade pela parte dos jornalistas, ou não vem com honestidade. Talvez não expliquei isso bem, porque podia-se juntar essas duas coisas, integridade e honestidade. Ou falta integridade e honestidade, ou falta rigor. É mais isso que eu queria dizer. Ou não fizeram, como tu disseste, a análise adequada dos conteúdos para depois reportar uma conclusão que enquadrava no próprio contexto, que a RTP devia entender, conhecer, porque foi no canal deles que foi a entrevista original feita. Então, ou faltou o rigor de extrair informações autênticas, ou faltou a integridade e a honestidade e manipularam a informação para gerar história. Mas, por um lado, podemos criticar os jornalistas, seja por falta de rigor ou de honestidade, mas eu acho que também temos que olhar para a relação entre o público, quem consome o produto que os jornalistas criam, a relação entre o público e os jornalistas. Porque se o público não exige nem rigor, nem honestidade pela parte dos jornalistas,
e o público está satisfeito com aquilo que estimula, que gera conversa, se o público está satisfeito com isso, é isso que os jornalistas vão dar. Os jornalistas vão ao encontro, em termos muito de linguagem de mercado, os jornalistas estão a satisfazer o interesse do público geral. Nós estamos aqui a conversar porque não estamos satisfeitos, mas se houvesse uma massa grande suficiente de pessoas insatisfeitas, ou o rigor, ou a honestidade, ou as duas coisas, para os jornalistas, teria que mudar para ir ao encontro da expectativa, da vontade do consumidor. O consumidor já não iria consumir esse lixo, digamos. Mas o consumidor está satisfeito, por isso mantém-se. Então eu acho que não é suficiente pôr a responsabilidade na mão dos jornalistas. Então, o consumidor pode-se dizer que não quer um assessor de um ministro, ou neste caso uma assessora de uma ministra, que brinque ou que proponha manifestações. O consumidor tem, se calhar, uma ideia pré-concebida de como é que se deve comportar uma assessora da ministra, como é que se deve comportar um membro do governo, e como tal prefere uma notícia falsa ou uma não notícia, se quisermos ser mais menos julgar menos a veracidade da notícia, mas prefere uma não notícia. Sim, mas a minha impressão é que não, o conteúdo da conversa em questão não é a questão mais pertinente, que o público está satisfeito quando recebe matéria para discutir, matéria que gera indignação. Se aquilo é verdade ou não, não é tão importante como o impacto que tem. Se mexe com o leitor ou o espectador, há qualquer coisa que é como a ideia de junk food, tipo um snack que dá uma sensação de satisfação. Sabemos que não é nutritivo, sabemos que não é refeição, mas gera uma sensação satisfatória, num sentido superficial. E, ao meu ver, há uma relação semelhante por uma parte do público. Em vez de procurar informação objetiva, em vez de procurar factos, em vez de procurar informação que iria ajudar-nos a tomar decisões mais empoderadas, mais úteis nas nossas vidas, em vez de utilizar a informação que nos rodeia dessa forma prática, vamos buscar informação que nos estimula. E os jornalistas estão a fazer esse papel. A palavra notícia é a palavra errada para aquilo que estão a oferecer. E esse estímulo estimula precisamente o quê? O nosso sentido de justiça? A nossa vontade de julgar? Justiça mexe com nosso sentido de justiça, mas de uma forma distorcida também. Porque para haver justiça tem que haver factos. E o que eu estou a descrever é precisamente um desleixo, não só pela parte dos jornalistas, mas também pela parte do público, em relação aos factos. Então, justiça não pode ser. Não se vai chegar à justiça sem entender os factos. Portanto, é algo que pode mexer com a sensação de justiça, mas sem sinceridade. Então, é mais uma coisa de indignação e de mexer com a nossa vontade de criticar outro. E como estavas a dizer, será que o público então está a utilizar a informação, está satisfeito com a informação porque dá a oportunidade de criticar ao governo,
aos governantes. Ahm, eu acho que sim, em parte é isso. É uma oportunidade dada pelos média para criticar. Uhum, E esse criticar dá uma sensação de estar em poder. uhum, E o problema que eu vejo de base é uma falta de poder pessoal. portanto, é uma E contradição, então, porque dá sim, uma mas sensação de é poder ao mesmo tempo que nos retira poder. retira-nos poder também, vem de uma falta de poder e em vez de nos empoderar verdadeiramente, Uhum, é um uma falsa posição de poder, criticar outro, sem sequer o outro nos ouvir, não é? Dá-nos uma sensação de estar em poder, poder criticar outro. É como se estivéssemos a dizer a nossa verdade, a desabafar, mas a pessoa não está a nos ouvir. Estamos a ter essa conversa num café, estamos a ter essa conversa aqui online, ou seja onde for, mas não estamos a resolver com a pessoa, não estamos a mudar alguma coisa onde haveria efeito. É um efeito interno, psicológico, emocional, de desabafo, como eu disse, posicionar-nos em poder. E eu eu acho que pergunto, é uma compensação por dia a dia estarmos a viver de forma desempoderada. achas que as pessoas têm uma revolta interior contra a autoridade e perante a sua impotência, esta forma de crítica ao governo e aos governantes pode ser alguma forma de expressar, de reclamar essa autoridade perdida? Sim, eu acho que é isso. Eu acho que em grande parte é uma forma de reclamar essa autoridade perdida, mas é engraçado, a palavra reclamar tem a ver também na sua origem, tem a ver com recuperar algo. Reclamar Em no sentido de inglês recuperar, sim, vê-se, é, sim, mas o equacionar. reclamar, que é só queixar-se, não é a mesma coisa do que recuperar algo, não é? Então, reclamar o poder perdido, há uma oportunidade para isso, não é? Ao reconhecer onde é que estamos, o que é que nos falta, as tendências que desenvolvemos, um potencial para reclamarmos o nosso poder, recuperarmos o nosso poder. Se simplesmente reclamarmos, queixarmos-nos, não estamos a recuperar o nosso poder, estamos a perpetuar uma situação de desempoderamento enquanto nos iludimos por assumirmos aquela posição de aparente poder, de falar mal do outro, de analisar o que acontece, o que devia ter acontecido, nós estamos numa posição de aparente poder, não é? De conseguir ver e analisar e dizer as coisas como elas são, mas de uma forma que não está a fazer nada a não ser dar uma sensação Uhum. temporária de termos poder.